Olá, como é que vocês estão? Eu vou falar um pouco sobre novembro, sobre essa energia do mês de novembro. A gente já está há 10 dias no mês, mas eu quis vir aqui hoje para a gente aproveitar a energia do portal. A gente tem um portal importante no dia 11, né? 11 do 11, e se a gente considerar também a data completa do dia, também dá um 11. Então, é uma repetição importante, e toda vez que a gente vê uma repetição de números, também significa que o universo quer dizer alguma coisa, né? Para quem acredita, como eu, os números são uma forma do universo se comunicar, do universo transmitir mensagens, e quanto mais a gente souber ler, né, os símbolos, os significados, tanto dos números quanto de outros simbolismos, melhor, né? É, então vamos falar um pouco do 11. O 11 é um número mestre, né? Na numerologia cabalística, a gente tem os números 11, 22, 33, 54, 55, isso seriam os números mestres. Mas para nossa condição, né, na vida terrena, a gente considera ser possível de vivenciar os números 11 e os números 22. Isso de uma forma ampla, né? Mas hoje, mais focado no mês de novembro, que é o que eu quero passar aqui, entender por que essa energia do mês de novembro é um pouco diferente dos outros meses, né? Claro que para quem é mais sensível vai sentir isso mais, mas aí que está o grande pulo do gato, que eu quero deixar claro aqui. Muitas pessoas podem falar assim, eu não percebo diferença nenhuma, para mim tanto faz a lua que está, a estação do ano, eu não vejo diferença, tanto faz se o Mercúrio está no seu ritmo normal ou se ele está retrógrado. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que, mesmo que você não tenha consciência de nada disso, ou ache que isso não tem influência sobre você, tem, né? Maior ou menor, você vai sentir. A grande, o grande interesse aqui é trazer informação para que você consiga reconhecer. Às vezes você está sentindo alguma coisa, sente uma diferença no seu ritmo, por exemplo, e muitas vezes isso pode ser explicado pela vibração que a gente está passando. Então, o que eu vou falar, claro, é da parte da numerologia, dessa vibração desse mês da numerologia. Então, se a gente olhar o 11, né, o 11 ele é um número que tem uma intuição forte, ele tem um lado de uma conexão espiritual forte, um magnetismo. O 11, como sendo um número mestre, né, para quem possui o número 11, eu sempre falo e deixo bem claro que é uma missão muito importante carregar esse 11. Ele é um número que tem muita potência, mas ele tem muita responsabilidade. E isso não fica diferente quando a gente fala da vibração do mês. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente usa o melhor do número, o melhor do 11, então a gente vai ter um mês onde a gente pode expandir a nossa consciência, estar mais ligado nas intuições que a gente recebe, estar mais afinado com esse vínculo com a espiritualidade, esse magnetismo pessoal, ele funciona bem, então maravilha, né? O problema é quando a gente não está com isso na luz, muitas vezes pela falta de consciência, muitas vezes por não estar cuidando dessa vibração. E o que seria, então, a parte sombra, a parte negativa, que a gente tem que ficar de olho, né? Para que a gente tenha passe por um mês tranquilo, mais do que tranquilo, que a gente tire proveito, porque ele é um mês que particularmente eu gosto muito. É um mês que para minha vida pessoal acontecem muitas coisas, então assim, talvez porque eu tenho um número, né, esse número mestre nas minhas como missão, talvez seja mais forte, mas analisando a minha vida, eu vi que no mês de novembro é um mês que para mim sempre acontecem coisas importantes. Então é um mês que particularmente eu gosto muito, mas é um mês mais, ele não é aquele mês tão ensolarado, né? O gostar da sutileza do novembro, você tem que mergulhar um pouco mais fundo, né? Muita água, né? Tanto na época de chuva quanto se você olhar pela astrologia,
é o mês de Escorpião, que é regido pela, né, que o elemento é a água, então é muita emoção, a coisa não está tão visível. Mas para quem tem um olhar mais apurado, uma sensibilidade mais apurada, eu indico que desfrute bastante dessa energia desse mês, ela é bem potente. E se bem utilizada, ótimo. E o que é o não bem utilizado? Então vamos falar um pouco mais da sombra, né? O que seria essa sombra desse mês de novembro? Nervosismo, impaciência, às vezes até uma agressividade. E uma outra dica interessante é que a gente tem o 11, e se a gente reduz, a gente tem o 2. Eu gosto muito de usar a energia do número reduzido para lidar com o 11, por exemplo, porque o 2 é aquele que é o pacificador, o carismático, o gentil, é aquele que sabe da importância das parcerias. Então, acho que a gente tem que entender que nesse mês de novembro, o principal aqui é a gente vai estar mais com um poder, né, a mais, principalmente para quem é mais sensível, uma intuição mais aflorada, isso tudo mais forte. Mas tem uma coisa muito importante, é o momento de olhar para o outro. Ao mesmo tempo que a gente se sente com um poder a mais, né, um algo a mais, é necessário olhar para o outro, tá? Até pela essa redução do 2. Então a gente tem que analisar tanto o 11 quanto o 2. E o 2 ele quer isso, ele quer a parceria, ele entende que junto a gente vai mais longe e que a gente cresce mais, tem respeito pelo outro, essa busca pelo ambiente mais pacífico é muito importante para que todo mundo desenvolva bem. Então, vocês estão entendendo a sutileza, né? Eu tô passando para vocês uma forma de vocês fazerem a leitura, né, de um mês, não de uma forma simplista, mas mais aprofundada, claro, para quem se interessa, para quem gosta desse assunto. E então, assim, não é o momento do ego agora, né? Agora é realmente esse olhar para o outro, usar esse vínculo com a espiritualidade, tanto para se fortalecer como para poder se relacionar com o outro. E quando eu sempre falo isso, né, na hora que eu faço as entregas dos mapas, quanto mais a gente ressoar com a vibração do momento, né, do mês, do dia, do ano, que são várias vibrações que a gente pode analisar, mais a gente sente que as coisas estão fluindo com naturalidade, e é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que as coisas fluam de uma forma tranquila. Então, se eu falo sempre em elevar a nossa vibração o ano inteiro, se tiver que escolher um mês para fazer isso de uma forma, assim, com mais intensidade, seria novembro. Justamente por ele, né, ele ter o 11, e essa água toda que eu comentei, é muita emoção, é muito a flor da pele, então quanto mais canalizada, mais positiva tiver essa vibração, melhor. E lembrando que a gente é magnético, a gente vai atrair o que a gente estiver emanando, e a gente está no momento de também necessitar, né, de tanta paz, de tanta empatia. Então, quando a gente está se cuidando, a gente também está cuidando do entorno, né, porque a gente vai vibrando e vai reverberando essa energia que a gente está. E no mais, ao mesmo tempo que eu sei que novembro já está no final do ano, né, há um cansaço de todo mundo, uma sensação de que eu já fiz tudo que eu devia fazer, agora é só esperar o ano que vem. Mas aqui é um convite para quem está com esse pensamento, dá uma olhada para novembro com um pouco mais de esperança, e desfruta dessa energia sutil, né? Dessa sensibilidade a mais que o novembro traz. Isso é a minha visão, né? Dentro do que eu acredito. E, de toda forma, eu vou sempre falar, né, em equilíbrio, vou sempre falar em fortalecimento de vínculo com a espiritualidade,
eu vou sempre falar em ouvir a intuição, e isso, seja qual for a crença, seja qual for, né, o que você acredita, é sempre bom, né? Então a gente cuidar da nossa energia, cuidar do que a gente, da relação com o outro, é a dica que eu deixo aqui para o mês de novembro. E claro, falando dos portais, especialmente, né? A gente, em dias de portal, dia 11 agora a gente tem o próximo, é sempre entender de ter isso mais forte ainda. Se no mês de novembro é essa energia toda, nos dias de portal, isso é muito mais forte. Então, ser muito vigilante com os pensamentos, muito vigilante com as nossas reações, né? É claro que a gente não controla o tempo inteiro, assim, né? Como a gente às vezes tem uma reação impulsiva, tá tudo certo, desde que você lembre para onde você tem que voltar. Eu sempre falo isso. A gente é humano, a gente muitas vezes reage, né, de uma forma que não gostaria, e tá tudo bem, né? É importante assim entender para onde que você tem que voltar, qual que é o melhor caminho, o que que vai te fazer melhor, né? Eu acho que no final das contas é fazer o que para a gente mesmo vai ser mais produtivo. Bom, acho que é isso. Era o recado que eu queria passar hoje. E aproveitem, desfrutem desse mês e descubram, vivam, né, intensamente a energia desse mês, porque ele pode ser bem revelador e bem surpreendente, tá? Obrigada. Eu peço que você curta, se inscreva no canal, compartilha, manda para alguém, se lembrou de alguém. E obrigada por ter ficado até aqui. Eu sou a Nanda Perê, numeróloga cabalista. Estou sempre falando de autoconhecimento e de numerologia. E a gente se vê por aí. Até!